Olá, muita paz, muita luz. Antônio César Domingues Edo, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Dia, dia 23, dia 23 de setembro de 2020, uma quarta-feira, tanto fria, início de primavera, 19 graus, temperatura interna. No último vídeo estava falando sobre a questão do corpo de Cristo e meus estudos que falam sobre a teoria do local onde estariam os restos mortais de Jesus Cristo. Eu me baseei fundamentalmente pela mensagem do Graal, na luz da verdade de Abdushim, dissertação 48, ressurreição do corpo terreno de Cristo. Eu pesquiso também sobre o Santo Sudário, né? E uma das questões aí que eu levanto é que eu acredito na veracidade do Santo Sudário. A meu ver, foi José de Arimateia que, com, não, isso foi mesmo, ele foi José de Arimateia e o apóstolo João que ocultaram o corpo de Cristo conforme está descrito no livro Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Grau na Terra. Então isso é fato. Agora, eu acredito que foi José de Arimateia que após transportar o corpo de Cristo para o seu definitivo local, ele levou o corpo de Cristo envolvido no sudário, e lá nesse novo local, que seria o Calvário de Gordon, o interior do Calvário de Gordon, cuja entrada desse sepulcro oculto ficaria na órbita direita, no fundo da órbita direita do Calvário de Gordon. Agora, uma questão aí que as pessoas levantam, né? Isso, lógico, é devido à incompreensão e também crença cega. Que essa impressão que houve no sudário da figura de Cristo, que é tridimensional, ela ocasionou porque o corpo físico de Cristo foi transformado em corpo espiritual. E aí eles buscam uma entendimento para o sumiço do corpo de Cristo, mas isso não tem nada a ver. O José de Arimateia que colocou o corpo de Cristo em um novo sudário e, e certamente guardou esse sudário que hoje está lá em Turim, chamado Santo Sudário de Turim. Agora a questão aí é por como foi feita a impressão, né? A impressão, a meu ver, em um outro vídeo anterior aí, eu procurei fazer minha teoria, né? Que quando a pessoa morre, qualquer pessoa, ainda existe fios de ligações entre a alma e o corpo. E só quando esses fios se secam completamente é que a alma pode se libertar. Então, possivelmente, Cristo ficou em ligação com o seu corpo durante umas 30 horas, 35 horas. Agora, isso são fatos que eu conheço pela mensagem do Grau. Agora, eu fiz uma teoria buscando esclarecer como foi feita essa impressão da seguinte forma, que quando seca esses fios, que a alma se liberta completamente do corpo físico, o físico já considerado morto, né? Porque não tem mais vida, mas ainda existem essas ligações de fios, né? De matéria fina. A alma ela dá uma espécie de relâmpago. Por quê? Porque aí ela fica 100%, né? Sem nenhuma ligação. Ela não fica de alguma forma conectada com esse corpo terreno, né? Então ela fica liberta e
ela acende como se fosse um brilho. Agora, uma pessoa que morre, falece, ela não fica, ela fica a uma certa distância do corpo, ela fica em ligação, mas ela não fica exatamente dentro do corpo físico, encaixado no corpo físico. Ela fica a uma certa distância, fica do lado, então, enfim, fica nas proximidades. Só quando seca completamente esses fios é que ela pode se libertar totalmente do corpo terreno. No caso de Cristo, eu teorizo que ele, desejando que aquele sudário tivesse a sua impressão corpórea, ele ficou, por vontade própria, conectado no corpo, nesse período aí de 30, 35 horas, e exatamente encaixado, porque ele sabia que uma vez secado esses fios de matéria fina, a alma dele ia dar aquele brilho, mas como estava exatamente encaixado no corpo físico, essa luz, essa irradiação iria se transmitir, vamos supor, para a matéria também. Então um fenômeno que se faz uma interligação entre a matéria grosseira e a matéria fina. Né? Então, nesse momento do desligamento, ele dá esse flash, vamos dizer assim, que causa impressão. Então, no corpo de Cristo, ele foi intencional, por causa disso que causou a impressão. E isso independe do corpo físico. Do corpo físico desapareceu ou não, sumir, quer dizer, ele tem que estar lá, o corpo físico. Então, a alma tem que estar encaixada exatamente no corpo físico. Então, até eu fiz uma hipótese que se uma alma, qualquer ser humano, colocasse um sudário envolvendo o corpo dele, e ele, mole, com alguma forma se tivesse exatamente encaixado no corpo físico dele, quando terminasse essa ligação totalmente, secasse essa ligação, daria esse flash, que também imprimiria a sua figura, né, num sudário. Se um morto, né, tivesse com o corpo dele envolvido em um sudário, como foi o caso de Cristo. Só que ninguém tem essa questão de envolver um corpo de um falecido em um sudário. Isso não se faz hoje, né? E nem a alma que ainda está presa ao corpo, ela vai ter essa intenção de ficar exatamente encaixada no corpo, só se for uma coisa intencional. Talvez isso até, não sei, da dificuldade que seria para uma alma ficar exatamente encaixada. Então isso teria que ser uma coisa proposital, teria que ser uma coisa com algum propósito, né? Alguma finalidade. Então, no caso de Cristo, houve uma finalidade, por causa disso que houve essa impressão, independente do corpo dele posteriormente ter a necessidade que ela desapareceu. Então não tem nada a ver. Esse fenômeno é simplesmente por causa dessa questão que eu estou dizendo. Isso é fato, que a alma só se liberta quando esses fios que ligam a alma de um falecido ainda está ligada com o seu corpo físico. Isso geralmente dura aí umas 30 horas, enfim, pode ser menos ou mais, dependendo também da evolução de um ser humano, que não é muito preso à matéria, os fios não estão tão densificados. Né? Então é isso. Agora, então o que acontece? A minha teoria é a seguinte: houve essa impressão, mas o corpo de Cristo ainda estava no sudário, porque o corpo dele permanece. Então são coisas independentes, porque porque a física, né, os estudos científicos identificou que houve uma espécie de impressão, um flash tridimensional, mas eles não explicam como, né, porque eles não compreendem essa questão da alma, né?
Então eu através da mensagem, estou fazendo uma teoria como se deu exatamente o fenômeno. Então, a ciência não considera. Há essa informação que houve um flash, algo desconhecido que imprimiu tridimensionalmente. tridimensionalmente. Então, então há essa evidência desse flash, mas não, a ciência não sabe como foram os fenômenos de matéria fina, porque desconhece a alma, enfim. Muitos não creem em vida após morte, enfim. Então, agora, procurou se associar esse estudo científico com a crença dos cristãos, que o corpo dele, ao se transformar, o físico se transformou em espiritual, que isso é impossível. Então, o fato que eu digo é o seguinte, que houve essa impressão por causa disso, porque a alma de Cristo estava exatamente encaixada no seu corpo físico. Ele fez isso propositalmente. Então, ele esperou aquele momento que secou exatamente. Ele percebeu que não tinha mais nenhuma fio de ligação entre o corpo físico e a alma. Mas, mesmo assim, ele esperou esse momento do desligamento total e ficou encaixado no seu corpo físico. E aí a alma brilha com essa libertação. Brilha, dá um flash. E ele, como estava exatamente encaixado no seu corpo físico, esse flash ele imprimiu, é uma espécie de calor, né, que se transmitiu e imprimiu no sudário. Agora o corpo dele físico continuou, é uma coisa independente. Agora, quando que se deu esse flash? Aí é uma questão que tem que ser levantada. Aí eu falo sobre aquele sudário de Oviedo, que alguns dizem que foi uma mulher que enxugou o corpo de Cristo, quer dizer, o rosto, né? Antes dele ser crucificado. Eu até esqueci o nome dela, que das tradições bíblicas, né? Então alguns afirmam que desse sudário de Oviedo, que seria esse lenço que Jesus colocou no rosto, assim. Agora, esse rosto, ele tem só marcas de sangue, né? Que coincide exatamente com o sudário. Agora, uma coisa que eu não sei, e isso seria isso para identificar um fato aí que eu vou esclarecer já. No sudário de Turim, além de todas as marcas de sangue, tem essa impressão do seu corpo. E foram identificadas muitas outras coisas, por exemplo, resquício de pedras, enfim, das quedas de Cristo, e também de pólens, né? E recentemente foi dito que foi colocado algumas flores no rosto de Cristo, flores da região. Agora, eu penso, não sei se existe algum tipo de estudo nesse sentido, que antes de a matéria envolver o corpo de Cristo nesse sudário, né, que tem 4 metros e pouco por 1 metro e pouco, que envolvia completamente o corpo de Cristo, talvez ele foi colocado um lençol, nesse lençol, um lençol curto, né, só para cobrir o rosto de Cristo, que seria essa peça que está em Oviedo, sudário de Oviedo, né, que fica lá no norte da Espanha, que tem mais ou menos 60 centímetros por uns 40. Agora, eu penso o seguinte, esse sudário de Oviedo pode ter duas origens. Ou dessa mulher que havia enxugado o roupa, deu o lenço para Jesus colocar no rosto para enxugar
o suor e o sangue que estava escorrendo na sua face, ou então ele ele foi um suposto uma peça que envolveu primeiramente o rosto de Cristo, para depois colocar por cima esse sudário esse sudário que envolvia o corpo de Cristo. Agora, o que acontece? No sudário de Turim foi verificado, acho que é descobertas recentes, né? Que foram colocadas flores no, no, no rosto de Cristo. Agora, se esse sudário de ouvido tem registro dessas flores, pólen, alguma coisa nesse sentido, significaria que esse sudário de ouvido cobriu o corpo de Cristo antes de ele ser envolvido no sudário. E, portanto, ficou lá no Santo Sepulcro, quer dizer, lá no sepulcro, né? Mas eu não tenho essa informação. O que eu tenho informação é que o sudário de ouvido tem apenas as marcas de sangue. Então, não tem essa pesquisa que ele teria, por exemplo, pólen de flores, né? Então, e tem outra coisa mais importante, que ele não tem as marcas, né? É só a marca de sangue, que coincide com o sudário de Turim. É o mesmo tipo AB, um tipo assim que tem uns 80% dos judeus tem esse tipo de sangue, uma coisa assim. Então era um sangue um tanto raro, né? Quer dizer, um percentual, acho que, da população, não sei se é uns 10%, que tem esse tipo de sangue, né? Então o sangue coincidiu, é exatamente o mesmo. Agora, esse sudário de ouvido não tem essa impressão. E o que isso significa? Significa que na hora que do corpo de Cristo, que ele se libertou, vamos supor, da matéria, esse sudário de ouvido não estava. Então, o que eu penso que pode ter acontecido? Se fala de um pedaço de pano que ficou. Eu acho que teve algum relato que teria dois pedaços de panos. Um seria o sudário, no sepulcro vazio, né? Após o corpo de Cristo não estiver mais lá. Mas eu agora, nesses livros da literatura do Grau, que é Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus, que colocam relatos por evidência, diz que tinha só um pequeno pedaço de pano. Um pequeno pedaço de pano. Então eu acredito que José de Arimateia levou o corpo de Cristo envolvido no sudário. Envolvido no sudário. E então, durante esse trajeto, seja o corpo de Cristo se libertou. Porque isso foi na madrugada de domingo de Páscoa. Então, vamos imaginar o tempo que José de Arimateia levou o corpo de Cristo do primeiro sepulcro até o segundo sepulcro e até o momento que ele tirou o corpo de Cristo do sudário e envolveu com um novo sudário. Porque tem outro detalhe também. Como o corpo de Cristo estava no final de sábado, né? Quer dizer, tinha aquela questão de não trabalhar no sábado, aquelas regras dos judeus. O corpo de Cristo, ao envolver no sudário, ele não foi limpo, ele não foi, pelo que parece, foi só passado um unguento, foi untado o corpo dele, foi colocado algumas flores, mas não foi limpo, lavado. E também parece uma questão que os criminosos não podiam ter o corpo lavado, eles
Até eles ficavam nas cruzes, eles ficavam lá. Tá, parece que parece que tinha também a questão que não podia ficar os corpos até os criminosos, né? Parece que eles... Eu não sei se eles foram deixados, mas o fato é que eles tinham que morrer antes de chegar a esse horário, né? Que acho que é para a partir das 6 horas da tarde, né? Mas me parece que a regra é que não podia ser limpos os corpos dos criminosos. E Jesus foi considerado um criminoso, né? Foi condenado como um criminoso. E então o corpo de Cristo não foi limpo, não foi limpo, dar um banho no corpo de Cristo, lavar, né? Tudo antes de aplicar os ungüentos, né? Untar, né? Com as prescrições que existiam. Então foi feito muito rapidamente. E isso por causa disso que ficou também as marcas de sangue, assim, com mais, acho que mais retratando mais os sofrimentos de Cristo. Se o corpo dele fosse limpo, talvez não mostraria assim completamente, né, o que ele passou. Agora, o que acontece? Quando lá no novo sepulcro que José de Arimateia retirou o primeiro sudário, colocou um novo sudário, aí ele possivelmente preparou com mais tempo. De alguma forma, acho que o corpo dele foi limpo novamente e foi untado conforme as prescrições. Foi feito com mais tempo. Quando Maria Madalena foi no sepulcro, ela tinha essa intenção, ela e as outras duas mulheres, de limpar o corpo de Cristo. Fazer exatamente conforme as prescrições. Era essa a intenção dela. Então acontece, quando José de Arimateia tira o corpo de Cristo pela primeira vez, ele tem um tempo para até transferir para o próximo sudário e lá retirar o sudário, esse primeiro sudário, né? E preparar o segundo. Vamos dizer que esse trajeto e tudo, até colocar o corpo de Cristo definitivamente no novo local, na sepultura oculta de Cristo, ou nicho, né? Tenha demorado umas 2 horas. Então foi exatamente nesse período de 2 horas, que poderia ser desde lá o primeiro sudário, quando José de Arimateia e João entraram no primeiro sepulcro, né? Removeram a pedra e tal, até transportar, porque certamente ele foi transportado, o corpo de Cristo, por 700 motos, envolvido no sudário. Eu acho que não teria sentido José de Arimateia ter deixado aquele sudário no sepulcro. Não tem sentido. Então, pelo que me consta, só existia ficou um pequeno pedaço de pano. E então essa impressão do corpo de Cristo, quando a alma dele se desligou completamente do corpo, foi nesse período. Então essa impressão, chamada tridimensional, pode ter ocorrido desde o momento que José de Arimateia entrou nesse primeiro sepulcro, removeu a pedra, porque o corpo de Cristo estava envolvido no sudário. E até ele chegar no sepulcro definitivo, no local definitivo que eles haviam preparado, ele, João, o apóstolo João, e até antes que ele removesse. Então, isso foi intencional. Então, essa impressão foi durante esse período. Aí José de Arimateia
guardou, né? Guardou o corpo de Cristo, quer dizer, fechou, lacrou lá o sepulcro, né? E guardou o sudário, que se transformou nesse sudário de Turim. Eu estou vendo aqui o livro Os Apóstolos de Jesus, que está essa narração de Madalena, né? Maria Madalena. E tem esse livro de bolso, Maria Madalena, que é um extrato desse livro. Aí conta a história de Maria Madalena. Ela conta também sobre quando ela esteve na sepultura aberta de Cristo. E como ela encontrou, né? Então eu estou tentando ver isso daqui, justamente para ver que tipo de pedaço de pano foi deixado na sepultura. Exatamente no momento que ela entrou, ela viu a sepultura aberta. Então eu vou ler aqui um trecho dessa narração para tentar ver essa questão. Então vamos lá. Cada um sofreu segundo sua maneira e cada um era favorecido em sua força pelo amor de Deus. Foi uma noite sagrada quando os discípulos levaram o corpo de seu Senhor da sepultura até o lugar que o esconderia por milênios. Maria Madalena, no entanto, nada sabia disso. Ela aproximou-se da sepultura silenciosamente, orando com sua alma aberta. Ela carregava uma cesta de flores sobre os quais escondera as tigelinhas com o aromático bálsamo com o qual queria preparar o corpo do Senhor para um longo sono, segundo os costumes dos judeus. Mas quando ela se aproximava da sepultura, foi envolta por uma força que a obrigou a diminuir sua respiração. A força atraiu-a mais para o alto, como se ela saísse de si própria, vendo tudo. A cerração da madrugada que se estendia pela planície, pelas colinas, apontando suavemente no reflexo da aurora e pelos densos jardins que formavam um leve arco sobre as elevações, num brilho sagrado, branco e sobrenatural. Maria Madalena parou e o seu corpo estava próximo da sepultura na rocha, em cujos dois lados brilhava um fulgor luminoso e espiritual. Os olhos dela estavam ofuscados, mas com a força que lhe fora dada, ela podia suportar e acolher o brilho. Percebiam-se figuras na luz clara que se delineavam cada vez mais, à medida que Madalena perdia o medo do extraordinário de sua percepção. Adquiriram formas tão nítidas que lhe pareceram corpos terrenos, embora fossem transparentes como vidro e brilhassem num vislumbre de prata. Não tenhas medo, disse uma das figuras, e escuta o que nós te dizemos. Jesus, o Filho de Deus, a quem estás servindo, ressuscitou com a sua parte divina que estava dentro dele. Ele ainda ficará convosco durante 40 dias.
caminhando entre vós. Aqui e acolá o reconhecereis, recebendo de sua força para a bênção da criação posterior. Mas o corpo dele será guardado como testemunha para o juízo, que agora terá de vir sobre a criação inevitavelmente, e para a época do Filho do Homem aqui na terra. Como se um cisel gravasse as palavras na pedra, assim as palavras do anjo de Deus se entalharam no espírito de Maria Madalena para a eternidade. Seu espírito assimilou-as, entendeu-as e conservou-as. Sua boca, porém, falou às mulheres que a haviam seguido silenciosamente. Vede, quando cheguei, encontrei a pedra retirada, e duas figuras luminosas estavam no interior da sepultura. Tiraram nosso Senhor. Vamos até os discípulos para informá-los. Quando, no entanto, trêmulas e soluçando de emoção, voltavam pelo caminho, e as finas névoas se tingiam de cor de rosa, então apareceu, saindo da camada de nuvens que se estendiam sobre as colinas, uma figura exatamente à frente de Madalena. Um rosto luminoso, transfigurado pela luz branca de Deus, olhou-a. As mãos de Jesus estendiam-se em direção a ela, como que erguidas para a bênção. As marcas dos pregos ardiam tal como rubi nas luminosas palmas das mãos, e a voz do Senhor falava com um brilho vibrante e a suavidade que lhe era peculiar. Não toques em mim, Maria. Não suportarias a força. Sou eu. Vai e dize isso a meus discípulos. Então esta aí, a narração, a vivência de Maria Madalena, com o sepulcro aberto, né? O encontro com Jesus já transfigurado. Muita paz, muita luz.